Com 7 anos de idade, eu passei a ter visões, eu ouvia voz, eu não dormia, eu tinha pesadelos. E que eu não tinha paz. A minha alma, ela doía, eu não era feliz. Meu nome é Maria Bezerra, tenho 52 anos, sou advogada. Eu tive uma infância muito triste porque eu tive uma doença incurável. A minha pele soltava toda, os médicos não sabiam o que eu tinha e fui diagnosticada com uma doença sem causa. A certeza que eles tinham é que eu não ia sobreviver. A partir de então, meus pais, muito preocupados com o que iria acontecer, procuraram outra saída, né? E acabaram, eu acredito, fazendo um pacto com uma outra religião. Tudo que eles falavam, meu pai fazia. Eu fui melhorando, foi tirando, a minha pele foi voltando ao normal, porém eu era uma criança com restrições. Com 7 anos de idade eu passei a ter visões, eu tinha amigo imaginário, eu ouvia voz, eu não dormia, eu tinha pesadelos. E cada dia que passava eu sentia essas sensações de espíritos mais fortes. Eu passei mal, muitas das vezes desmaiava, não voltava, já no centro espírita, já buscando ajuda. Muitas das vezes quando eu ia lá para cuidar da louça, das coisas que tinha no altar dos orixás, eu desmaiava lá e não voltava, ficava muito tempo desmaiada. Então, uma certa vez, eu desmaiei em casa e não voltava. Meu pai desesperado, chamou a mãe de santo e aí ela falou assim, olha, não tem jeito. Se ela voltar agora e a gente não fizer a obrigação dela, se ela não raspar a cabeça, ela vai desmaiar novamente e não vai voltar mais. Então, aí ficou o desespero na família, porque para fazer uma feitura de santo era muito caro. E a gente não tinha condições de fazer tudo aquilo, mas era a minha vida. Meu pai falou assim, não, nós vamos dar um jeito e vamos fazer. Reuniu toda a família, alguns amigos. Meu pai, as minhas irmãs fizeram empréstimos para pagar, para fazer isso. Fiz a feitura, fiquei os 21 dias no Roncó, fiz todas as obrigações, mais 3 meses de preceito, mais 1 ano com alongamento dos preceitos, depois a renovação, e isso foi indo. E a minha vida era dedicada a eles. Eu sacrificava a minha vida toda, só que eu não tinha retorno. O retorno que eu falo é que eu não tinha paz. A minha alma, ela doía. Eu não era feliz, porque a minha família, a gente sempre unidos, mas sempre muito doentes, sempre faltando alguma coisa. Meu pai já estava doente, ele teve uma boa melhora e a minha mãe começou a ficar doente. Ela começou a esquecer, não lembrar da gente, esquecer o que estava fazendo, o que deixava de fazer. E cada dia se agravando mais. Procuramos médicos, todos os médicos possíveis nós procuramos, custo alto também, e não tinha um diagnóstico fechado da doença da minha mãe. Aí no centro falaram, você precisa fazer um trabalho para tirar isso, porque fizeram um trabalho para ela, ela vai ficar boa. Novamente toda a família se reuniu para fazer esse trabalho, só que era muito mais caro, com coisas assim diferenciadas que não estavam no nosso alcance, humanamente falando, mas nós conseguimos, porque nós queríamos ver a nossa mãe bem. Perfeito, fizemos tudo certinho, não faltou nada do jeito que eles pediram, sem falhar nada, totalmente ali na regra. Passado mais ou menos, não foi muito tempo, 1 mês, 2 meses, minha mãe voltou a passar mal e internou, foi para a UTI e veio a óbito. Então ali a minha vida acabou, porque ainda a gente tinha esperança que a gente tinha uma família, mas a minha mãe já não estava mais ali. E a minha cabeça começou, o que eu fiz da minha vida? Eu não quero mais saber de espírito, eu não quero saber mais de casa de mãe de santo, eu não quero saber mais de lugar nenhum. E passei a ir em cemitério, falar com a minha mãe. Todos os dias eu tinha que ir ao cemitério e falar com a minha mãe. Poucas as vezes quando eu cochilava, o pesadelo, ele vinha tão grande como se entrasse dentro de mim uma faca
e fosse dentro do meu coração, dentro da minha alma. E era assim, uma coisa, era terrível aquilo. Passado um tempo, eu recebi um convite de um amigo, vendo o nosso sofrimento, e ele falou assim, eu tenho um lugar que vai mudar a tua vida. E eu falei assim, eu não quero lugar nenhum, eu não vou a lugar nenhum. Ele falou assim, não, tem um lugar, uma igreja, que chama Igreja Universal. Lá você vai ver, vai ser diferente, vai te ajudar. E ele insistiu, até que um dia o meu pai falou assim, filha, por que você não aceita? Vai. E eu, na obediência do meu pai, fui. Chegando lá, fui muito bem recepcionada. O pastor veio, conversou comigo, tinha 2 jovens muito simpáticas, conversaram comigo, eu entrei e estava muito em cima do culto. Ele falou, ao final, você vem e que eu quero falar com você. Vou dar continuidade à nossa conversa e eu vou te dar um presente. Iniciou o culto, eu sentei nos primeiros bancos, ele começou a pregar, o pastor. Ele falava, mas eu não entendia o que ele falava. Aquilo era como se tivesse uma confusão na minha mente. Quando o pastor falou amém, eu saí da igreja, rapidamente fui embora. Então eu peguei tudo que eu tinha relacionado ao espiritismo, à casa de encosto, eu peguei tudo e levei para a igreja. Quando eu cheguei na Igreja Universal, ali, o pastor estava na porta, parecia que ele estava me esperando. Eu não aguentei, eu só falava, eu não quero mais a vida que eu tenho. Esse Deus que o Senhor está falando, eu quero. Eu não conheço esse Deus. A dor que estava em mim era tão grande que eu nunca ouvia falar em Deus. E eu falei, eu quero, está aqui. O que eu vou fazer para eu ter esse Deus que o Senhor está falando? Aí ele falou assim, eu vou te orientar. Lembra que eu falei que eu ia te dar um presente? Eu vou te dar esse presente. Deus preparou ele para você, que é o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônio. Eu ia a todas as quartas, sexta e domingo para a igreja. Comecei a corrente de libertação, ele me orientou, fui liberta. A minha libertação, assim, são coisas, detalhes que você não esquece, marca a sua vida. Então, naquela sexta-feira que eu cheguei na igreja, que eu falei assim, hoje, Senhor, se o Senhor está aqui nesse altar, eu vou sair daqui liberta. Vou sair daqui liberta. E eu saí liberta naquele dia. Saí liberta naquela sexta-feira. No domingo, fui para a igreja pela manhã e falei assim, pastor, hoje eu quero me batizar. Me batizei. Me batizei nas águas, buscando cada dia mais. Eu falei assim, Senhor, por uma quarta-feira, falei assim, hoje eu sou tua. Hoje, se o Senhor quiser, o Senhor pode vir e me encher. O que o Senhor quiser que eu faça, eu estou aqui. Eu só não quero voltar sem o Senhor me batizar. Sem o Senhor mudar a minha vida. Tudo que eu preciso é o Senhor. E aquela noite, o Espírito de Deus veio sobre mim. E ele é inexplicável. É uma coisa assim que a gente não consegue exprimir a alegria, a paz que eu nunca tive. Aquele Deus que eu nunca conheci, que ninguém nunca tinha falado para mim diferente. Ali na Igreja Universal, alguém falou dele para mim. Alguém me mostrou, me apresentou esse Deus. E eu quis ele. E ele me aceitou. Tudo mudou. Eu já não tinha mais doença. O meu pai não tinha mais doença, a minha família, eu já podia comer de tudo. Eu já podia comer de tudo, eu já dormia. Hoje tudo para minha alegria, hoje eu tenho um amor. Eu não tenho um cara emburrado, eu não maltrato as pessoas como às vezes eu maltratava. Hoje eu busco ajudar essas pessoas. Aquelas pessoas que acham que não tem mais vida para elas, mas tem. Então, faço parte do grupo Resgate. Aquele abraço amigo que Deus nos deu, que hoje Ele me abraça, Ele pode abraçar também essas pessoas que nós vamos buscar. Sou casada, tenho 3 filhos, sou bem-sucedida profissionalmente, mas o mais importante de tudo isso, né, é o próprio Espírito Santo que habita em nós.
Porque não importa você ter tudo e não ter nada, porque se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. É plena a minha alegria hoje. A minha alma não dói, eu não sinto dor. É uma alegria, é uma paz. Pode estar o mundo um turbilhão, nada me atinge, porque a paz que Deus me deu, ela é eterna. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho tudo, não preciso de mais nada.